Olá, bem-vindos mais uma vez aqui para estudarmos a Bíblia juntos. Hoje nós vamos falar sobre a lei como uma instrutora, como uma professora. E o Wesley está aqui comigo hoje para me ajudar nesse estudo e conversar com vocês um pouco sobre esse tema. Vamos fazer uma oração, Wesley, para abrir a palavra de Deus? Claro. Querido Pai que habita nos altos céus, te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e te pedimos que nos dê a compreensão exata do significado que o Senhor deixa escrito para nós na Bíblia e também instrua de igual forma aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O tema fala sobre a lei de Deus, ou a lei como instrutora, né? A lei como um agente instrutor, como um professor, não é algo distante da nossa realidade aqui nessa terra, né? Nós temos um conjunto de normas vigentes que nos orientam sobre os mais variados atos da vida, né? Dentro desse conjunto de normas, nós temos as normas morais. Por exemplo, quando você sai da tua casa, Wesley, e encontra um vizinho pela manhã, qual é o primeiro contato que você tem com esse vizinho? O que você acha que você diz para ele, né? Bom dia. Bom dia. Isso é uma norma moral, é uma norma social, né? E nós temos outras normas também, por exemplo, desde os mínimos detalhes, né? A lei estabelece quando uma pessoa é criança, quando uma pessoa é adolescente e quando essa pessoa já tem uma capacidade, um desenvolvimento mental para, por exemplo, assinar contratos. Isso no Brasil acontece aos 18 anos. Aos 18 anos você adquire a sua maioridade civil. Daí você pode assinar os seus contratos, você pode ir numa loja, pode comprar um carro, por exemplo, parcelado, ir lá e assinar por si só, porque você já atingiu aquilo que a lei reconhece como tendo plena liberdade dos seus atos civis, né? De igual maneira, são as leis de Deus também. Existem vários tipos de lei, né? Tem as leis naturais, as leis físicas, as leis que regem todo o universo, né? Então, nós sabemos que pela lei natural, pela lei, por exemplo, dentro dessa lei, a lei da gravidade, se a gente solta um objeto de cima para baixo, esse objeto, a tendência dele é cair, né? E temos também a lei moral. E a lei sobre a lei moral que nós queremos manter o nosso foco hoje. E a lei moral, como nós sabemos, são os 10 mandamentos, né? Mas quando a gente fala sobre os 10 mandamentos e fala sobre o sacrifício de Cristo e lemos a Bíblia nos diz que a salvação é pela graça. A salvação que Deus nos estende, que fala, olha, aqui está uma porta para vocês entrarem, uma porta que vai trazer vocês para um retorno àquele plano que eu imaginei inicialmente, né? Adão e Eva foi criado, Adão e Eva pecaram, o salário do pecado é a morte, e daí veio uma degradação por anos de pecado dessa terra, e veio Jesus e fez um sacrifício. Aqueles que aceitam a Jesus têm a vida eterna. Quando nós olhamos para essa questão, Wesley, nós podemos dizer que que o antigo povo de Deus, do Velho Testamento, por exemplo, eles foram salvos pela observância da lei, porque Jesus não havia feito um sacrifício ainda. A salvação pela lei nunca existiu. Desde que Adão pecou, a remissão de pecados é pelo sangue de Jesus. Veja que quando Adão e Eva pecou, o que Deus instruiu eles? Eles levaram o cordeiro, eles fizeram um sacrifício, e ali eles foram ensinados que um dia Jesus ia vir e iria morrer pelo pecado de toda a humanidade. Então, às vezes a gente estuda o Antigo Testamento e a gente vê tanto eles falar mandamentos, e a gente tem que lembrar que no Antigo Testamento tinha duas leis, tinha os 10 mandamentos e tinha a lei que Deus ordenou para Moisés que ficasse fora da arca.
Essa lei que ficava fora da arca era a lei cerimonial, que tinha relação com o sacrifício, porque eles tinham que fazer esse sacrifício e todas aquelas cerimônias que eles faziam. Então essa lei é a lei que foi cravada na cruz. Então, O que quer dizer a lei que foi cravada na cruz? A Bíblia diz alguma coisa relacionada a isso? A essa lei? Falando, olha, essa lei da instrução do tabernáculo, ou essa lei que estabelece mais como vocês devem fazer o culto, e o culto, principalmente o culto para perdão dos pecados, essa lei foi abolida? então, Rony, em Colossenses 2,14 fala assim: havendo riscado a lei que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando a cruz. Então muita gente pega esse verso bíblico e diz que a lei foi cravada na cruz. Então qual lei que foi cravada na cruz? Vamos ver o que fala no Velho Testamento, em Deuteronômio 31, verso 26. Tomai esse livro da lei e ponde ao lado da arca do concerto do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Então qual que era a lei que estava em testemunho contra ti? A lei que estava do lado de fora da arca. Veja bem que não está falando sobre os 10 mandamentos aqui. Veja que as pessoas que dizem que os 10 mandamentos foi abolido, vamos supor que é verdade. Mas então o que acontece com o mandamento não matarás? Não adulterarás, não dirás falso testemunho. Justamente. Amai o teu Deus sobre todas as coisas. O 4º mandamento: lembra-te do dia de sábado para santificar. Tem algumas pessoas que esse mandamento eles acham que eles podem mudar. Fala, eu posso amar a Deus e em qualquer dia. Qualquer dia da semana. Pode ser no domingo, pode ser outro dia, porque Deus a gente tem que ser fiel e cristão todos os dias, mas Deus pede para você santificar o dia de sábado. Lembre-se que quando Adão e Eva ensinou Caim e Abel sobre o sacrifício, o que eles fizeram? Abel fez o sacrifício do cordeiro. E Caim fez o sacrifício dele. Se você olhar os dois sacrifícios, qual é o altar mais bonito ali? Com certeza o de Caim. É o de Caim. Qualquer pessoa que falar assim, nossa, aquele de Abel todo cheio de sangue, muito melhor. Um animal morto em cima. No seu conceito humano, no seu modo de entender, Deus se agradaria muito mais com o de fruta, que é muito mais bonito. Mas foi isso que Deus pediu? Não foi isso que Deus pediu. Então, aí é a grande decisão que a gente vai fazer. Você vai escolher um dia diferente, sabendo que Deus escolheu. A única parte da Bíblia que Deus escreveu com seu próprio dedo foi nas pedras dos 10 mandamentos. E é aonde tanta gente tem dúvida e tem dificuldade de aceitar o que Deus escreveu com o próprio dedo dele. Perfeito. E isso já nos responde também, uma primeira citação para a gente trabalhar a questão. Se a salvação é pela graça, a gente deve continuar guardando os mandamentos. Vou pedir tua ajuda para ler para nós rapidamente João 14:15. O que diz aí? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quem está dizendo isso? Jesus. Jesus dizendo isso, quer dizer, no Velho Testamento, Deus, vez após vez, Ele nos instrui que a guarda dos mandamentos é necessária. Mas a guarda dos mandamentos é necessária porque vamos retomar o que aconteceu no início da história, no início da nossa história. Deus cria Adão e Eva. Adão e Eva viviam num ambiente onde não havia morte, onde, portanto, não havia o desejo de matar, né? Então o não matarás já estava dentro do coração de Adão e Eva. Adão e Eva amavam a Deus porque todo final de tarde da sexta-feira Jesus estava em pessoa com eles, instruindo eles e passando momentos agradáveis com o casal, né? Depois chega Caim e Abel e a população na terra começa a aumentar, mas pós-pecado.
E nós vemos que o pecado, a Bíblia nos diz que o pecado é a transgressão da lei. Qual lei? A lei da ordenança? Não, a lei moral. Qual é a lei moral? São os 10 mandamentos. Então, quando nós falamos que aceitamos a Jesus e nós recebemos a graça, nós estamos plenamente, com certeza, 100% corretos, porque a Bíblia nos diz isso. Nós recebemos a salvação não por nossas obras próprias, mas pela graça. Pela graça o quê? O sacrifício de Cristo na cruz. E não faz o menor sentido nós pensarmos, olha, agora que nós já recebemos a vida eterna, né? Ou seja, a possibilidade de viver para sempre, né? Porque a Bíblia nos diz que ainda que morramos aqui, Jesus está prestes a voltar, e daí os mortos que aceitaram a Cristo ressuscitarão para uma vida eterna com Ele. Esse é o plano da redenção da Bíblia, né? E se a gente pensar todo nesse contexto e falarmos, olha, nós aceitamos a Cristo, temos a salvação, e agora a gente pode, tá bom, a gente não vai matar, mas a gente vai adulterar, por exemplo. Bom, não vou adulterar, mas eu posso furtar. Ou mesmo, eu posso ter outros deuses diante de mim, ou mesmo não guardar o dia que Deus santificou, que é o sábado, né? Então, isso fica para um outro estudo, mas como muitos de vocês já sabem, quando você faz um levantamento histórico, desde as mais antigas, dos mais antigos momentos históricos da Terra, você pode reconstruir que o calendário, ou seja, o dia de sábado, que Deus nos disse através de Adão e Eva lá, até hoje é o mesmo dia. Deus não permitiu essa mudança. E isso é muito importante. Porque algumas pessoas creem que houve mudança de calendário também, Wesley. E que hoje o sábado não é o mesmo dia que Deus falou lá. Da mesma maneira que essa Bíblia aqui, que o Wesley está folheando, essa Bíblia aqui, ela conserva as mesmas palavras que Deus disse a todos os profetas que as escreveram e aos homens inspirados pelo Espírito Santo. Ele conservou a Bíblia. Não houve alteração desse conteúdo. Dessa mesma maneira, ele conservou o dia de sábado também, né? E da mesma maneira, Cristo nos deu o exemplo de que a observância dos 10 mandamentos continua vigente. Se Jesus aboliu os mandamentos, por que está escrito em São João 15:10? Se guardares os mandamentos, permaneceis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus está dizendo que ele guardou os mandamentos do meu Pai. Jesus estava salvo? Jesus estava salvo e ele estava guardando os mandamentos de Deus. Agora, nós somos salvos? Veja bem, eu tenho um encontro com Jesus. A minha vida era de pecado. Eu transgredia os mandamentos de Deus. De repente eu encontro com Jesus. E Jesus transforma o meu coração. E eu começo a viver como Jesus vivia. Se eu conheço a Jesus e tenho esse encontro com Ele, e Ele não muda a minha vida, como que eu vou ter uma vida de salvo? Justamente. Para que Jesus seja válido na minha vida, Ele tem que fazer uma transformação na minha vida. Eu não vou continuar transgredindo os mandamentos dele, porque Ele diz, se você me ama, guardarei os meus mandamentos. Se você não me ama, se você fala que me ama e não me ama, você é mentiroso. Essas são palavras de Jesus. E não faz sentido, porque toda essa situação que obrigou a Jesus a sair, deixar o céu e vir aqui morrer por nós numa cruz, que foi uma morte terrível, foi justamente a transgressão da lei. A lei do amor de Deus, né? Outro ponto, os mandamentos de Jesus são diferentes do mandamento de Deus? São os Como mesmos. que a gente pode ensinar que Jesus e Deus são uma pessoa só? E a gente vai ensinar que Deus tem os mandamentos dele.
que os mandamentos de Deus no Antigo Testamento era muito pesado, era difícil, que Jesus errou em dar aqueles mandamentos pesados para o povo, difícil de seguir, e Jesus teve que vir e dar os mandamentos dele, que o mandamento de Deus, de Jesus é mais fácil. Como que a gente ensina que Jesus e Deus são a mesma pessoa se a gente diz que os mandamentos são diferentes? Veja que os 2 mandamentos que Jesus ensina, amar o teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, são as 2 tábuas de Moisés que Deus escreveu para ele. Se nós colocarmos um título nas 2 tábuas dos 10 mandamentos, você colocaria em cima amor. Porque a primeira tábua ensina você a amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda, ao próximo como a ti mesmo. Então a lei de Deus é a lei do amor. E tem um porém também, né? Porque muitas vezes quando a gente olha para Deus, para a lei de Deus com estranheza, fala assim, não sei se eu quero respeitar isso. Basicamente, a gente muitas vezes já tem respeitado a lei, né? Porque a lei do homem fala matar alguém. Artigo 121 do Código Penal aí no Brasil, né? Matar alguém e pena. Ou furtar, né? Ou roubar. Quer dizer, isso tudo está na lei de Deus. Nas 6 últimos leis de Deus, artigos da lei de Deus que falam sobre amar o próximo, né? Não matarás, não furtarás, não adulterarás, quer dizer, tudo isso para relação ao próximo. E tem a parte de amar a Deus, não terá outros deuses diante de mim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quer dizer, é uma coisa que nós já temos, que nós já vivemos muito próximo. O que a humanidade, nós todos, precisamos entender é que nós precisamos aceitar a Cristo como meio de salvação e pedir a Ele que nos ajude e nos corrija, e daí a lei como instrutora. Porque a lei nos mostra qual é o caminho. Quando a gente não está muito de acordo com a lei, a gente precisa pedir a Deus que através do Espírito Santo nos fortaleça, nos capacite para a observância dessa lei. Agora, irmãos, eu e o Rony, a gente está discutindo isso daqui, mas a gente não sabe o que você está passando na sua vida nesse momento. Talvez você está desempregado, talvez você está preocupado com a situação que nós estamos passando no mundo. Tem tanta gente passando necessidade, muita gente desempregada, muita gente lutando aí com essa pandemia, até para colocar comida na mesa. Eu não sei se se os seus filhos estão crescendo e você tem tido problemas e preocupações com eles. Então, essa discussão, o que te ajuda? No nosso entendimento é que a gente se lembra de que Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. E quando Jesus nos convida a segui-lo, ele diz, toma a tua cruz e siga-me. O livro do Apocalipse diz que nos últimos dias o dragão se irá com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Mas Jesus diz, ser fiel até a morte e tereis a coroa da vida. Nós temos uma promessa, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e todas as preocupações, todas essas aflições que a gente tem nesse mundo vai passar. Isso que você está passando nesse momento vai passar. Jesus está com você aonde você está. Ele está vendo o que você está passando e Ele está de braços abertos a cada dia, não importa o que você fez no passado, o que você fez ontem. Se você entrega o teu coração para Ele hoje, Ele te perdoa e Ele vai transformar a sua vida. E Ele vai colocar essa esperança no seu coração, desse grande dia que nós vamos encontrar com eles. E nós vamos estar orando por você e pela sua família nesse momento. Amém, mas muito obrigado pelas palavras, pela companhia nesse estudo. Você gostaria de orar para nós? Claro. Santo Deus, amado Pai que habita mais aos céus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos aqui. Eu não sei, Senhor, quem vai ter a oportunidade de ouvir essas palavras, mas, Senhor, que as suas palavras toquem o coração de cada pessoa que vai ver esse vídeo, a cada família,
derrama uma bênção especial, Senhor, sobre a família dessa pessoa que está escutando esse vídeo nesse momento. Coloque a sua mão sobre ela, Senhor, e mantenha cada vez mais forte, Senhor, essa esperança que nós temos de encontrar contigo. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela tua companhia também, por estudar a Bíblia nesse momento conosco. E se você gostou desse vídeo, subscreva ou dê um like lá no nosso canal, Entre Amigos, e você vai receber sempre as atualizações do canal, tá? E você pode compartilhar também os vídeos com os teus familiares, os teus amigos, para levar aquela mensagem que te ajudou nesse momento àqueles que você ama.